Tive uma passagem, quando era miúdo, pela música, mas muito ligeira, sem grande... E que é entre os meus 16, 18 anos, até mais novo, um pouco. Conhecia músicos, era amigo de músicos, envolvia-me com eles, mas sempre gostei muito da parte técnica. Cheguei a ter algumas pequenas experiências musicais, mas nada de... No Norte? Sim, no Norte, nomeadamente em Matosinhos e na Póvoa. Matosinhos, primeiro, havia um grupo que cantavam soul e tocavam soul music, que era mesmo tudo músicos de Matosinhos, em que e foi aí que começaram a chamar Joca, porque eu chamo João, normalmente Joca é de Jorge. E foi o Arnaldo, que era o vocalista deste grupo, que a gente chamava-lhe o Arnaldo Redding, que cantava muitas músicas. E depois, mais tarde, eu fui viver para a Pós do Varzim e, entretanto, estava lá o Garcês, com um grupo que se chamava o Módulo 1, e eu juntei-me a eles e aí foi a partir daí. Cheguei a ter uma pequena participação musical nesse grupo e depois tinha assim umas brincadeiras, mas sempre gostei muito da parte técnica e sempre estive ligado muito à parte técnica. Nessa zona, digamos, o Porto e arredores do Porto era bastante... Há uma série de músicos e de coisas criativas que acontecem lá no princípio dos anos 70. Lá tem toda aquela geração, Zé Mário Branco, o Sérgio Godinho, o irmão de Sérgio Godinho, que também cantava numa banda. Numa banda que era os Pop 5 Music Incorporated. Que era, eu lembro-me dos Pop 5 de ensaiarem nos Bombeiros de Lessa. Fui lá uma ou duas vezes aos ensaios deles. Não tinha uma relação ainda na altura muito grande com essa gente. Estava mais ligado a alguns músicos que tinham outras bandas, como os Psico, e tinha assim uma série de bandas. Estive muito ligado depois da Tropa a um grupo que era o Tempo, que era com o Zé Nabo, o Zé da Cadela, o Gino Guerreiro, quem é que era mais? O Zé Artur, que eu não sei o que foi. O Gino Guerreiro morreu com um cancro, ainda relativamente novo. E estive muito ligado a eles e ligados aos músicos que eram do Psico e essas coisas assim. Mas lembro de toda essa época desses músicos e todas essas as coisas que se passavam aí. A música da intervenção, nomeadamente do Sérgio Godinho, do Marco Barreiro, nunca tive muito ligado. Só mais tarde é que os venho a conhecer, depois de já estar aqui e muito mais tarde. Não é? Eles também faziam aqui mais de fora por dentro. Eu estou a falar isto tudo antes do 25 de Abril. Pós 25 de Abril as coisas também foram muito diferentes. Não é? Eu nessa altura estava na Tropa, depois deixei a Tropa e voltei para o Porto, depois estive sempre aqui em Paço de Arcos. E depois voltei para cá, vim viver para Paço de Arcos por ironia, voltei para Paço de Arcos. Já ligados ao aspecto técnico? Não, eu na altura conheci que foi a minha primeira mulher, e ela tinha um apartamento já alugado em Paço de Arcos e nós viemos para cá viver. Entretanto, eu arranjei um emprego aqui, um antigo amigo da Tropa, que era ali em Cascais, que fazia reparações de equipamentos domésticos, rádios, televisores e esse tipo de coisas. E eu trabalhei lá há uns tempos, mas depois comecei a meter no ambiente da música e coordenava as duas coisas. Depois, a uma dada altura, comecei a trabalhar com os Tantra e fazia esse trabalho e acabei por deixar e dedicar-me só a este trabalho. Bem, a partir daí, dediquei profissionalmente a tudo isto. O meio da música, a seguir ao 25 de Abril, era muito diferente do anterior? Nomeadamente agora de Lisboa, não é? Sim. Tornou-se muito diferente. A música popular aumentou substancialmente. Começou a aparecer música popular por tudo que era lado e uma série de cantores que ninguém os conhecia antes e provavelmente nunca os teriam conhecido. Eu penso que foi muito bom para a música portuguesa. Acho que mudou completamente o clima. Eram muito poucas as bandas antes do 25 de Abril que se arriscavam a gravar, ou as editoras não aceitavam temas próprios, eram muito poucas e em português. Não é? E a partir daí, felizmente, toda a gente começou a gravar em português e inglês, mas no pós-25 de Abril, toda a gente, quem não gravasse em português, não tinha grandes hipóteses. Não é? Isso, todos nós sabemos isso, não é? Mas não havia muito rock em português. Quer dizer, essa fase da música popular depois do 25 de Abril, pronto, é os baladeiros, a canção de intervenção, depois aparece o Protopimba, o Paulo Alexandre, o Verde Vinho. Pois, essas coisas todas. Eu nunca
foi muito a área da música por onde eu tivesse andado, não é? Eu liguei-me a algum grupo de músicos, nomeadamente mais na área rock, quase sempre. Depois acabou por nascer uma empresa que já existia, que era a Concerto. Digamos que eu no pós-25 de Abril o meu trabalho foi essencialmente com os Tantra e para alguns festivais de jazz, nomeadamente com o Luís Vilas Boas. E depois fui caminhando por aí, fui fazendo alguns festivais de jazz, colaborava com o equipamento que nós tínhamos dos Tantra, com a RTP e com a emissora nacional, na altura penso que era a emissora nacional, que eram um bocado os responsáveis também por aquilo. E fui colaborando assim e fui andando, até que comecei a tornar-me independente dos Tantra, a fazer outro tipo de trabalhos. E mais tarde acabei por me ligar ao Carlos Gomes. Na altura tinha uma empresa que era a Concerto, que era produtora de espetáculos. Acabámos por comprar um equipamento e começar a ter o equipamento próprio para as suas próprias produções e a alugar equipamento. Ainda houve uma ligação entre o que eram os equipamentos dos Tantra e o Carlos Gomes e eu. Pronto, houve assim todo um período de inventar quase do nada alguma coisa, não é? Como é que conheceste os Tantra? Os Tantra conheci porque conheci o Tosé Almeida, não é? Eu conheci o Tosé Almeida. O Tosé Almeida era muito amigo da minha ex-mulher e eu conheci-o por intermédio dela e por intermédio de um outro amigo que havia comum, que foi teclista nesse conjunto, nesse grupo, o Tempo, que era como é que ele chamava? José Carlos. E moravam ambos na Avenida de Roma, eram ali vizinhos e vem daí. E uma dada altura, como eu estava cá, tinha casado com ela, éramos amigos, ele convidou-me, no início quase do lançamento dos Tantra, em que eu estive presente nesse espetáculo, foi um espetáculo feito no Cine Teatro da Encarnação. Eu estive presente e a partir daí ele convidou-me para eu começar a trabalhar com eles e a colaborar com eles. E assim foi, pronto, e a partir daí fomos andando. Há coisas que eu não me lembro já muito bem, mas é assim, todo um... Mas pronto, os Tantra com aquela componente cénica toda que eles tinham, com a necessidade do Manuel Cardoso disse-nos que a primeira coisa que quiseram foi ter um PA próprio. Exatamente. Isso foi uma operação complicada de montar, dá-me a ideia que não havia cá grandes meios de conseguir... Não, o PA quem nos vendeu o PA era o Manuel Cardoso comprou na altura, era uma empresa que o Vítor Mamed tinha, que se chamava Emel, ou assim uma coisa qualquer, que lhes vendeu esse PA, que era um PA, umas cópias de umas colunas que pensou da JBL ou da Altec, não lembro bem, com uma série de amplificadores e umas mesas. Pronto, foi esse PA que foi estreado no Cine Teatro da Encarnação. Eles passaram a ter realmente um PA próprio, não havia muita iluminação, depois criou-se uma iluminação que até foi feita por um engenheiro da Philips, porque o Carlos Gomes na altura trabalhava na Philips, e foi feita por um engenheiro da Philips, pedido por Carlos Gomes, que eram umas luzes laterais, que eram uns caixotes com aquelas lâmpadas, aqueles spots de 150 watts, tinha 3 ou 4 cores, e umas estruturas que se montavam nos tubos, que vinham por cima dos músicos também com essas lâmpadas. Daquilo, a gente conseguia fazer 4 circuitos de iluminação e depois eram com os interruptores. E o iluminador da banda era o Pita, o João Santos. E portanto, andaste a correr o país constante? Corri o país durante alguns anos, e ainda durou uns anos. Como é que era montar concertos rock? Eram complicados, porque éramos muito poucos e o equipamento era muito pouco versátil e muito pesado na altura e não havia aquelas condições, mas montava-se, umas vezes melhor, outras vezes pior. Também não havia dinheiro para ter muitos equipamentos ou super equipamentos, não é? Mas foram grandes aventuras, não é? Tivemos espetáculos que foram autênticas aventuras. As pessoas reagiam bem? As pessoas gostavam dos Tantra, gostavam de toda, era diferente. Até à altura havia os grupos que se tocavam, havia os grupos que iam tocar, aliás o circuito grande mercado da música nessa altura, eram os liceus com os bailes de finalistas.
Aliás, trabalhava-se mais no inverno do que no verão, na generalidade. Só os grupos que tocavam para dança, mas normalmente os grupos que tinham algum nível, incluindo mais tarde o Rui Veloso, tudo isso, nós chegámos a fazer muitos trabalhos e muitos circuitos, eram nos liceus, corríamos o país todo a fazer, desde Bragança a Vila Real de Santo António, corríamos os liceus e as festas de finalistas, era o grande mercado da música, eram as festas de finalistas, das escolas secundárias. Não é? Gosto que havia uma certa rivalidade entre os tantra e os arte e ofício. Era, de certa forma, até era um tanto quanto saudável. Eu penso que era uma rivalidade em termos de mercado, porque eram grupos que estavam um pouco ao mesmo nível. Se bem que o arte e ofício era um grupo, na minha opinião, que não se podia comparar com os tantra, eram totalmente diferentes. Quer dizer, o arte e ofício era um grupo que vivia mais da capacidade dos músicos de tocarem, o bom performance musical, um certo nato virtualismo na execução, enquanto que os tantra viviam de uma coisa mais cénica, de mais ambientes musicais, toda aquela onda que na altura vem por inspiração do Genesis e por aí fora, não é? Acima de tudo do Genesis, não é? Eu penso que a rivalidade era um bocado as críticas que os músicos faziam uns aos outros, não é? Mais por parte dos artes e ofícios, penso eu, do que por parte dos tantra. Porque o que eu acho é que os tantra conseguiram ocupar um lugar que muitos grupos não tinham conseguido, se calhar, até então, não é? Mas eram os únicos grupos que, na altura, que faziam alguma música em português, não é? E que se impuseram um bocado no mercado. Apesar de não terem o tal apoio discográfico, como estavas a dizer. Não havia nada, foi muito difícil gravar o primeiro álbum, Mistérios e Maravilhas. Eu entro já praticamente... eu acho que foi um caso quase único, não é? Um caso quase único. Acompanhaste depois aquelas mudanças de line-up dos tantra? Sim, houve uma altura em que eu me desliguei um bocado, chateei-me um bocado, aquelas coisas, a gente chateia-se hoje, não estou chateado com ninguém, mas naquela altura, aquelas chatices, aquelas coisas... houve umas alturas em que eu estive desligado do grupo, e depois voltei a ligar-me, e depois desliguei-me por completo. Entretanto, o grupo também não continuou. Penso que aquelas acompanhei, por exemplo, a mudança do Armando Gama, a saída do Armando Gama pelo Pedro Luís, a entrada do Tony Moura, que eu conhecia, que já era dos Psico, e que entretanto estava cá em Lisboa, esteve a acabar ou fazer uma especialidade no NEC, ele é engenheiro civil e portanto teve a fazer uma especialidade numa determinada área no engenheiro civil e inclusive teve uns tempos a viver em minha casa porque não tinha alojamento e também começou a participar nos tantra e chegou a ser músico dos tantra e eu acho que nessa altura os tantra tinham muita consistência musical, acho que tiveram uma evolução muito grande pela entrada desses dois músicos. Acho que o grupo estava muito bem nessa altura. Sempre achei um bocado irónico os tantra terem acabado de sustentar a passagem de Manuel Cardoso para Flor. Mas sempre achei curioso, um bocado irónico, os tantra terem acabado precisamente na altura em que o chamado rock português emergiu e passou a haver uma série de bandas. Eu aí já não estava muito ligado ao grupo. Penso, já não me lembro bem, mas penso que já não estava muito ligado ao grupo. O que eu acho que se passou é que começou a haver outros interesses, outros projetos, por parte do Tozé, outras vontade de fazer outra coisa. Penso que também houve alguma culpa deles todos, nomeadamente, provavelmente, Manuel Cardoso, que era uma pessoa difícil. Era uma pessoa muito difícil e as pessoas também se cansam de certo tipo de coisas. E penso que teve a ver um bocado com isso. Penso que hoje dão-se todos bem, porque a última vez que falei com o Américo Luís, que era o baixista, diz-me que o Manuel Cardoso, que anda sempre a chateá-lo para fazer um projeto, fazendo de novo, reocuparem a banda, e nem que seja com uns músicos novos, mas fazerem qualquer coisa. Mas hoje penso que não há, mas naquela altura as pessoas cansavam-se um bocado das coisas do Manuel Cardoso, não é? Era um bocado difícil, tinha um feitio difícil. Eu hoje entendo, ele acreditava naquele projeto com um fervor que nem todos os outros
diferentes, quer dizer, é difícil explicar ou estar a dizer o porquê, não é? Não estar a dizer mal deste ou bem daquele, quer dizer, ele era difícil, era uma pessoa difícil. Não sei se teve bem a ver com isso, não percebi muito bem porque é que eles se dissolveram, mas penso que se cansaram um bocado e acho que o Manuel Cardoso teve um bocado de algumas culpas, provavelmente, não sei bem. E acompanhaste o aparecimento dos Heróis do Mar lá na sala de ensaios do Estado? Sim, eu assisti a alguns ensaios dos Heróis do Mar na sala do Estantra e cheguei a fazer muitos espetáculos com os Heróis do Mar e pelo país fora. Sim, não, cheguei a trabalhar com os Heróis do Mar, normalmente, porque na altura já existia uns equipamentos que eu não me lembro se eram do Estantra, que já eram da Concerto, penso que já eram da Concerto, com que os Heróis do Mar trabalhavam. Portanto, era a única empresa na altura, havia duas empresas, que era a Concerto e a Musisom. E havia uma outra empresa, mas não era tão credível para trabalhar com as bandas rock. E no fundo o trabalho era dividido entre as duas empresas, entre a Musisom e a Concerto. E alguns grupos assim com nome preferiam a Concerto, outros continuaram a trabalhar com a Musisom. Mas por intermédio disso eu cheguei a trabalhar muitos anos com os Heróis do Mar, não é? Os Heróis Mais, os Street Kids, quem era mais? Os Faíscas. Eu ainda conheci os Faíscas com essas coisas todas. E o que é que achaste das Faíscas? Acho que na altura eram bandas muito diferentes, com alguma coisa inovadora na altura, não é? De repente tu olhavas assim, mas que banda é esta? Mas eram diferentes, eram bandas inovadoras, é o que eu penso. Não? Penso que fez parte da evolução. Não é? Apareceu muita coisa má, mas também apareceu coisa muito boa e apareceu coisas diferentes. Não é? Mas conseguimos recuperar acho que é as únicas gravações que há dos Faíscas. No bar uma coisa em frente ao Hospital dos Capuchos, em Lisboa. E o Corpo Diplomático também acompanhaste, aquela banda de transição entre os Faíscas e os Heróis do Mar. Não me lembro muito bem. Já apareceu o Carlos Maria Trindade? Pois, já, o Corpo Diplomático, eu lembro. Não sei se cheguei a fazer alguns espetáculos, é provável que tenha feito. Na altura, quase todas as bandas passavam pela Concerto e espetáculos que a gente fazia. Era quase a única empresa que fazia alguns espetáculos nessa hora e que tinha equipamento suficiente para fazer alguns eventos onde participavam algumas bandas, não é? Pequenos festivais, pequenas coisas em que havia a primeira parte. Nomeadamente, lembro-me da Gogal Blues Band de fazer a primeira parte do Estantra e por aí fora, foi como conheci a Gogal Blues Band. Mas o Corpo Diplomático eu lembro-me de provavelmente ter feito, não me lembro muito bem, assim, mas é provável. Os Heróis do Mar foi uma grande inovação, não é? Como é que o meio dos músicos então reagiu àquele projeto? Acho que a banda foi uma banda muito diferente do que tinha existido até então, quer em som, quer na forma de se apresentar, nas músicas até, quer dizer, era um bocado, na altura todo estava ali virado só para um estilo de música e os Heróis do Mar quase que apareceram a dizer basta, quer dizer, também há outras formas de música, não é? E penso que foi um bocado isso, toda a forma, que eles eram uma banda muito diferente e uma banda que ainda hoje considero uma banda extremamente atual. Isso é que é importante, é porque, na minha opinião, nos Heróis do Mar, ouve-se uma música hoje dos Heróis do Mar e é tão atual quase como muita da música que se faz hoje. Eu acho que eles estavam muito à frente nas ideias musicais e na coisa. Porque eu considero-os uma banda atual, a música deles ainda é atual, na minha opinião. E era uma banda complicada era complicado fazer o som àquela banda em palco. Eu lembro-me que o Paulo Gonçalves tocava de instrumentos, tocava sax, tocava acordeão, a bateria do Paulo Gonçalves não, o guitarrista. Sim. Lembro-me que o Tozé tinha, ao princípio tinha uma bateria enorme. Pois, sim. Mas já tinha no stand. Portanto, ele chegou a ter uma bateria muito gira que fazia com uns hornos assim, branca, que tinha umas coisas. Tinha um som muito giro aqui, uma bateria muito esquisita, mas chegámos a ter assim umas coisas, a ter uma bateria totalmente transparente. Na altura foi assim uma coisa também
muito diferente. Mas não era muito difícil fazer o som aos Heróis do Mar. Eles eram uma banda com muita energia e acho que nem os equipamentos, nem muitas coisas às vezes estavam preparadas para toda aquela energia. Era uma banda com mesmo muita energia em palco. Era uma banda, eu acho que nunca vi, não me lembro, não quer dizer que não haja outras bandas, mas os Heróis do Mar é uma banda com uma energia fabulosa em palco. Como é que acompanhaste aquela polémica em torno daquela entrevista do Sete, que se acusava de serem fascistas, etc. Nós não sabemos lembras disso. Não me lembro disso. Não me lembro disso, não acompanhei essa... Lembro de falarem numa polémica, mas não acompanhei, não percebi muito bem. Então, outra coisa... Era natural, naquela altura, fazerem esse tipo de críticas aos heróis. Eu lembro de muitas pessoas acharem, porque eles aparecerem com as bandeiras, com aquilo tudo. Não. Eu, no fundo, era aquilo que eu disse antes, quer dizer, eles foi um bocado, basta, também há outras formas de música, outras formas de espetáculo e quer dizer, foi um bocado dizer... somos portugueses e vamos fazer alguma música em Portugal, quer dizer, não acho que isso tivesse a ver com alguma coisa, alguma conotação fascista ou nacionalista, ou coisa assim. Não, acho que aquilo teve piada exatamente por isso, não é? Outra coisa, para voltarmos um bocadinho atrás, todo esse circuito de concertos, estávamos a falar há pouco, com os Tantra, os Arte Ofício, etc., tudo isso acontecia, presumo eu, sem grande ligação, quer dizer, sem grande ligação com a imprensa não cobria esses concertos, não sei se os anunciava. Não, raramente. Acho que a imprensa só a partir de uma determinada altura de aparecerem estes grupos mais coesos, ao fim e ao cabo, com mais apoiados, inclusive, pelas editoras, é que a imprensa começa a falar alguma coisa, mas penso que antes disso havia um divórcio entre as editoras e os grupos, e o esforço dos grupos, e havia um divórcio muito grande entre isso tudo, não é? Penso que os músicos não eram todos apoiados, mas não havia instituições que apoiassem. As coisas, entretanto, começaram-se a profissionalizar, quer dizer, hoje... Antes ninguém tinha um manager, ninguém tinha um road manager, não tinha ninguém que os transportasse, iam por seus próprios meios, arrancavam com os seus próprios instrumentos e depois tinham que ir para cima do palco. E toda uma preparação, não havia sequer a preocupação em investir em uma determinada roupa, ter uma determinada imagem, quer dizer, não havia aquela magia que deve ser o espetáculo, não é? E hoje as coisas são muito diferentes, portanto, penso que nessa altura os músicos e os grupos estavam entregues a si próprios. Não é? A fase dos pioneiros. Exatamente. E então largaste os Tantra e os Heróis do Mar e foste acompanhar a Amália? Ou houve alguma coisa? Não, eu já estava eu já não me lembro muito bem. Eu fui convidado. Comecei pelo meu empenho, para a minha dedicação, não é, que eu fosse melhor do que os outros que existiam. As pessoas reconheciam em mim alguma dedicação e muito empenho a todo o trabalho que fazia e eu, por isso, inspirava alguma segurança aos músicos quando trabalhavam comigo. E penso que, por isso, uma dada altura, a Amália não tinha técnico de som, não tinha ninguém, tinha sempre muitos problemas nos concertos com o equipamento que tinha. E, uma dada altura, alguém disse basta e o Sr. Belchior convidou-me, como na altura os Tantra trabalhavam para a Valentim Carvalho e quase toda a gente gravava na Valentim Carvalho. Eu também me conhecia porque acompanhava alguns grupos ao estúdio e comecei a ser conhecido dentro do estúdio, nomeadamente o Sr. Belchior da Valentim Carvalho, que na altura era o produtor, salvo erro. Não sei se ele seria o produtor, seria o Sr. Mário Martins, ou era um dos responsáveis pelos contratos, e nomeadamente um dos responsáveis pela Amália, convidou-me se eu queria trabalhar com a Amália. Como é óbvio, eu aceitei, acho que era um desafio interessante, era uma coisa interessante. Se bem que nunca estive muito ligado ao fado, não entendia muito bem o fado, mas entendia a música e entendia as questões técnicas que estavam. E então, a partir daí, criei uma grande amizade pela Amália, um grande apreço. Comecei a perceber quem ela era e o que ela era, não é? E cheguei a viajar bastante com ela
e andar por aí. Que tal a experiência? Foi ótimo, foi ótimo. Gostei muito de trabalhar com ela, foi ótimo. Foi extremamente gratificante. Extremamente gratificante. Extremamente gratificante. Acho que foi das coisas que, juntamente com outras que eu gostei muito de fazer e de estar ligado, mas que me engrandeceram pessoalmente. Foi uma das... Será a tal banda da Amália que encontrava Jorge Fernandes? Foi na altura em que eu trabalhei mais com a Amália, foi na altura em que o Jorge Fernandes lá estava. Penso que foi. Foi nessa altura, nesse período. Depois houve um período em que eu deixei de estar e depois voltei a vir trabalhar. Houve uma fase mesmo em que eu era mesmo funcionário dela, recebia um ordenado e viajava com ela. Uma fase em que eu era mesmo... E depois deixei de ser, a dada altura, e depois ela teve um outro técnico, que não me lembro agora o nome, um senhor impecável. Mas ele também tinha um estúdio, não podia muito, e depois eu voltei a ir trabalhar com ela, até o último concerto, penso que ela deu. Acho que foi Porquê é que nunca te tornaste técnico de estúdio? Quer dizer, há bocado estavas a dizer que começaste a frequentar os estúdios, etc. Se calhar podias ter ficado por ali, se calhar não aconteceu. Não sei. Acho que eu habituei-me de tal maneira a andar por aí, a montar e a fazer coisas, nunca me arrisquei sentar-me num estúdio pelo contrário, provavelmente até teria sido bom para mim, teria aprendido muita coisa que se calhar nunca aprendi. Acho que num estúdio há mais tempo para se pensar, para se aprender com pessoas que sabiam muito sobre áudio, mas eu acho que comecei a não ter tempo porque também nunca me organizei para ter tempo, mas dei uma sensação, às vezes que eu entrei, que não me ia sentir ali muito bem, por várias vezes. Eu tenho um grande amigo que se chama José Fortes e ele uma vez convidou-me para ir trabalhar com ele num estúdio novo que havia ali perto de onde é Nova Imagem, salvo erro. O Angel 2. O Angel 2, exatamente. E eu, de um tempo a pensar, um dia cheguei-lhe lá e disse que não, quer dizer, comecei a ver-me ali dentro, fechado, e eu não era o meu estilo de trabalho. Eu, na altura, queria era viajar, montar equipamentos, perdia noites, isso para mim, pelo contrário, motivava-me cada vez mais. Montar espetáculos, eu gosto mesmo de espetáculos e montar espetáculos. Era isso mesmo que me fazia mover e empenhar, era isso que eu gostava. E como é que evoluiu a indústria do espetáculo? Esta pergunta é muito vaga. Quer dizer, a indústria do espetáculo evoluiu a partir dos anos 80. Sim. Evoluiu como evoluiu tudo. No pós-25 de Abril muita coisa mudou, não é? Desde de ser muito complicado organizar espetáculos antes do 25 de Abril, porque havia sempre aquela conotação com juntar muita gente e era sempre perigoso, a possibilidade de contestação. Acho que muita coisa mudou depois do 25 de Abril. Eu acho que a música evoluiu normalmente, como tinha que ser, e o mundo do espetáculo evoluiu, de certa forma evoluiu. Eu penso que o mundo do espetáculo já atravessou uma fase de crescimento maior, mas agora acho que está mais profissional que nunca, e a tendência é melhorar. As coisas estão bastante mais organizadas, estão bastante mais pensadas. Penso que as coisas estão realmente no bom caminho, é a minha opinião. Não estão em quantidade, acho que ainda não se faz aquilo que se devia fazer pela música, nomeadamente as autoridades competentes, a rádio, a televisão, acho que faz muito pouco pela música em Portugal, e não só, mas assim, acima de tudo pela música. Acho que o que faz não é suficiente, a música que se toca na rádio portuguesa não é suficiente. Acho que há muita coisa que podia passar na rádio, antiga, nova, e que não passa, que está esquecida, completamente esquecida. Há coisas que nunca foram passadas para CD. Pois, exatamente. Penso que há muita coisa. E acho que a evolução tem sido uma evolução normal dentro daquilo que podemos esperar das condições e de nós próprios, não é? E das nossas condições. Não é?
Os apoios continuam a ser muito pequenos e para a cultura, na generalidade, não só para a música. Acho que continuam a ser muito pequenos. O Orçamento do Estado pensa muito pouco ainda em cultura. É o que eu acho. Definitivamente. Mas a maior parte vai para a conservação Pois. e E restauro de equipamentos sociais na área dos teatros. Que mesmo assim, que acho que ainda é muito pouco. Acho que devia estar completamente à parte. Acho que os músicos, os grupos, incluindo, sejam eles quais forem, clássicos, eruditos, contemporâneos, rock, deviam ter apoios, deviam ser a rádio, a televisão, deviam ter programas específicos nesta área, deviam ter programas dentro das universidades, dentro das escolas secundárias com música e com coisas, e que devia haver um apoio, principalmente pela televisão, não é? Que entra pelas casas dentro e é muito mais fácil, principalmente pela televisão. só passa concursos. Programas musicais onde inserissem grupos e bandas, cantores, tudo. Sem dizer o que é bom, o que é mau, isso é muito relativo, não é? Aquilo que eu gosto, se calhar tu não gostas, e isso é muito relativo. Mas... Queres perguntar alguma coisa? Isto é porque o João Silva pensa como é que era. Revelado como é que era um dia na estrada. Fazer uma subida. Como? Um dia na estrada constante, não é? Sim. Desde acordar de manhã e ir para Bragança e fazer o espetáculo e voltar. Depois a mesma coisa, talvez, já depois a mar. E depois, se calhar, talvez, já nos anos 90, pré-Expo, já uma fase já mais tranquila. Eu penso que não era muito diferente do que é hoje, se queres te diga. Sim, eu penso que não era muito diferente do que é hoje. Acho que se procedia exatamente da mesma maneira. Preparávamos um determinado equipamento, um pequeno armazém que tínhamos, organizávamos as coisas dessa forma e lá íamos nós, estrada fora, com uma única diferença. Hoje em dia, e já nos anos 80, já nos anos 90, nós tínhamos viaturas próprias com que viajávamos, e antes acabávamos de viajar todos no caminhão, umas vezes atrás, outras à frente. Era muito mais duro, é óbvio que era muito mais duro que era hoje. Não tínhamos os acessos de equipamento que tínhamos hoje, fazíamos espetáculos no primeiro andar, ainda hoje se fazem de vez em quando, no primeiro andar, no segundo andar, nas salas de bombeiros, nos maus acessos nas escolas secundárias e todo esse tipo de coisas, nos liceus, na altura, e era muito duro, não é? Não tínhamos o equipamento tão bem condicionado como temos hoje, nem todas as caixas tinham rodas, tínhamos caixas de cabos, tínhamos que andar ou com um carrinho de rodas ou com elas às costas. Era muito duro, era muito mais duro que o que é hoje, mas basicamente as coisas funcionavam da mesma maneira. Não havia autoestradas, não havia autoestradas, não é? Íamos sempre com alguma... Não havia telemóveis para dizer que íamos chegar atrasados, portanto tínhamos, de certa forma, tínhamos que estar mais organizados, ou seja, organizados com maior antecedência, não era? Mais organizados. Hoje tecnicamente, as coisas estão muito mais organizadas, não é? Mas nós próprios tínhamos que fazer as coisas com muita antecedência, porque não havia... As viagens eram mais longas, os equipamentos também eram muito mais pequenos, não é? As exigências eram muito menores, não tínhamos esta quantidade de equipamento que levamos hoje para fazer um grupo, nem de perto nem de longe, não é? A gente transportava um equipamento num caminhão relativamente pequeno, de 5 metros, uma caixa de 5 metros, 4 metros e meio, 5 metros, e hoje levamos um caminhão com um atrelado ou um semi-reboque e às vezes não chega. Portanto, não tem nada a ver, não é? As equipas de trabalho que nós usávamos hoje são entre 6, 7, 8 pessoas e normalmente em alguns sítios é necessário haver pessoal auxiliar para carga e descarga, que eu acho que é uma coisa que ainda não existe e que mas continuo a achar que é falta de um bocado de cuidado de quem organiza alguns eventos, porque isso ajuda muito a garantir o descanso e o bom funcionamento de todas as coisas, estando uma equipe técnica mais descansada e com mais tempo para organizar as coisas. Se ela tem que carregar e descarregar e tem que ir para um espetáculo no dia seguinte, é óbvio que eles estão bastante mais cansados do que estariam se tivessem que os auxiliasse sempre. Na altura não tínhamos, éramos equipa de 3 pessoas, máximo 4 pessoas, a fazer os tantra, quer dizer, éramos 3, 4 pessoas no máximo, e tínhamos um
um motorista do caminhão que ajudava na altura, não quer dizer que hoje não hajam alguns que ajudam, mas na altura eles ajudavam e, portanto, era sempre uma pessoa com que contávamos, não é? Um motorista do caminhão que também ajudava, não é? Carregar, a descarregar e a fazer algumas coisas. Uma coisa que eu há bocado não me lembrei, aquela sucessão de concertos com bandas estrangeiras que começa a haver a partir de 78, etc., ajudou a melhorar, influiu na indústria do espetáculo, tá? Eu acho que sim, a vinda de bandas a Portugal, o estádio de Alvalade, o pavilhão de Cascais, todos aqueles meios técnicos que na altura a gente desconhecia, acho que toda a gente aprendeu um bocado em ver, e eu que tive a sorte de participar, por intermédio do concerto, em algum estar por dentro e ver todos aqueles performances de montagem, tudo aquilo, acho que aprendemos todos muito, não é? Acho que toda a gente aprendeu. E despertou muita gente para começar a ver que se podiam fazer outras coisas e não aquelas a que estávamos habituadas a inventar só. Já havia muita coisa inventada que nós desconhecíamos, não é? Acho que isso foi muito, muito útil, não é? É sempre útil, não é? É sempre útil, não é? Quer perguntar mais alguma coisa? Sim, uma coisa concreta. Se o Joca se lembrava dos concertos dos Heróis do Mar, como é que era o público? Dependia dos sítios. Havia sítios em que o público ficava estático, que a gente não percebia se eles gostavam, se não gostavam, ficavam assim a olhar e não se manifestavam. Havia sítios em que... Mas houve uma fase dos Heróis do Mar que era casa cheia, em que o público ia lá mesmo para ver os Heróis do Mar. Era casa cheia, era uma coisa impressionante. Assim, bom os Tantra. Havia sítios em que a gente ia para o interior do país, lembro-me já na altura dos Tantra, em que as pessoas ficavam assim a olhar para nós. E havia outros sítios em que não, as pessoas percebiam o que é que estavam a passar e adoravam e batiam palmas. Os Heróis do Mar foi um bocado. Também foram muito inovadores na sua forma de estar. Havia público que não reagia pura e simplesmente e havia público que reagia fabulosamente. Não quer dizer que não gostassem, não sabiam como se manifestar, ficavam ou porque nunca tinham visto ou porque não estavam à espera. Penso que foi um bocado isso. Não é? Ainda não falámos dos Tantra a encher o Coliseu em 77. Mas também deve ter sido uma epopeia, não é? A primeira banda. Eu penso que ninguém estava à espera, ou seja, ninguém estava à espera, não é bem assim. O simples facto de se ir para o Coliseu e tentar um Coliseu é porque se tinha visto, penso, mas aí eu não estou muito por dentro da organização de tudo isso, eu só estou na parte técnica, não estou muito por dentro da organização. Mas penso que na altura o Manuel Cardoso e penso que o resto dos músicos pensaram que eram capazes de encher e realmente foi a primeira banda portuguesa a fazer um coliseu e a encher a sala e foi muito bom, foi uma festa, correu bem, de certa forma correu bem. Penso que o segundo coliseu que se fez, depois já com o novo álbum, o Holocausto, correu melhor, foi melhor. Mas o primeiro foi o primeiro, não é? No Hamburgo não o primeiro. O primeiro ficou aquela sensação de ter ganho uma batalha, não é? Foi uma sensação ótima, quer dizer. E eu próprio lembro-me na altura de me arrepiar com o concerto. Independentemente de saber que tecnicamente faltavam ali muitas coisas e que podia ter sido muito melhor, mas os meios que tínhamos eram aqueles, não é? E o nosso próprio conhecimento dos equipamentos não era tão bom como é hoje, mas acho que correu dentro daquilo que se esperava, correu lindamente, não é? Correu lindamente. O Manuel Cardoso diz que tem imagens. Isso eu não sei, não me lembro. Eu só me lembro que numa dada altura eu arrepiei-me com o concerto, gostei mesmo do concerto. Eu que sou de cá de Lisboa, curiosamente, nessa época nunca vi os Tantra, foi os Arte e Ofício. No Carlos Lopes, num concerto, que eles fizeram a primeira parte do escalho e foi muito engraçado, lá, com o Garcês, o Sérgio. Quando ainda agora me perguntaste entre essa dualidade entre o arte e ofício e os Tantra, uma vez fizemos um concerto no pavilhão académico no Porto, que era ali na Boa Vista, não é? Na Avenida da Boa Vista, à esquerda.
e que foi um pavilhão onde se faziam muitos concertos, também com bandas estrangeiras, e então havia um palco enorme, do lado esquerdo estava o Stantra, do lado direito estava um arte e ofício. Portanto, não juntámos um PA, eles tinham um PA dele, eles tinham os seus próprios meios, e então era um concerto com as duas bandas. Nem me lembro quem foram os organizadores na altura, acho que foram estudantes, ou uma associação de estudantes, ou uma coisa qualquer. Sei que depois os arte e ofício fizeram a primeira parte e os Tantra fizeram a segunda parte. E o concerto estava a correr mesmo muito bem, quer para um, quer para o outro. Eu acho que aquilo estava perfeito. Quer dizer, uma banda com um estilo, que era o estilo do arte e ofício, cantava em português, e os Tantra com o seu estilo teatral. E o concerto acabou mais cedo porque depois não permitiram, e foi aí nesse concerto, uma dada altura, houve-se rebentar uma bomba, pum, uma coisa estrondosa, e o público todo a bater palmas, ninguém sabia o que era, tudo em pânico. Eu sabia o que é que se tinha passado. O Vasco estava encarregado de preparar uns explosivos que comprávamos numa casa ali na Praça da Figueira, ou por trás da Praça da Figueira, já não me lembro bem, vendiam uns foguetes e não sei o quê, então o Vasco percebia daquilo, que era todo engenhocas, para esse tipo de coisas. Lá escolhia os que faziam os verdes, os amarelos, e os que davam os talos e o que não estava. Então preparava aquilo e tinha que preparar as pólvoras, então desapertava aquilo, desmanchava os foguetes, preparava os pipozinhos. Uma dada altura, acho que estava atrasado lá que era, pegou no alicate de corte e começou a cortar aquilo com o alicate de corte, até que há um que corta mais dentro, percutiu e rebentou-lhe nas mãos. E depois gerou-se uma confusão muito grande, e depois veio a polícia e acabou por os Tantra que acabaram por não acabar o concerto. E depois, mas isso por falares no arte e ofício e não sei o quê. E a prova em que aquilo era mais por conquistar mercado ou coisa, porque eles depois desse acidente ficaram extremamente solidários uns com os outros, inclusive quem levou, na altura já existiam os táxi, de quem eu fui amigo, quem eu fiz alguns espetáculos também, que tinham um PA próprio, que tinham ido buscar a Inglaterra, umas colunas Martin na altura. Depois havia um amigo meu que fabricava colunas, que era o Zé Fernando, que copiou outras colunas e que juntou àquelas, a partir daquelas e tal. E foram os táxis que transportaram inclusive o Vasco ao hospital e essa coisa toda e tal. E houve ali uma determinada solidariedade e que foi muito interessante. Ele ficou bem ou ficou magoado? O Vasco ficou um bocado magoado, mas felizmente não foi nada. Tinha a casa toda chamuscada, queimou as pestanas, não frio nos olhos. Eu nunca tinha visto aquelas coisas que às vezes vê nos desenhos animados. Ele tinha uma t-shirt branca cheia de buracos, a mão toda preta, teve umas feridas, levou uns pontos, mas não foi nada de muito grave, e a cara toda preta, quer dizer, só me lembro disso porque ele estava ali. Teve sorte, teve muita sorte no meio daquele azar, teve muita sorte. Mas a partir daí acho que houve ali um momento de camaradagem interessante, quer dizer, ninguém ficou alheio àquilo que se passava. Aliás, porque eu era muito amigo do técnico de som dos arte e ofício, que era o Tó, nunca mais o vi, era muito amigo dele, um amigo mesmo, éramos mesmo amigos, e depois perdemos o contacto. Pois. A teimosa. Disse que não. Esta data estava... Ok, desculpa. E os primeiros espetáculos de estádio, na verdade? O primeiro espetáculo de estádio, que é com bandas internacionais, não que estivessem ligadas a nós, aos nossos meios. Estava-me a lembrar dos Tantra, quando chegaram ao estádio de Alvalade, aquela coisa, acho que foi, aliás, o último concerto deles, foi quando chegaram, que foi uma coisa... O playback é o... Foi uma coisa feita pela Febre de Sábado de Manhã, Exatamente, sim, o Júlio Isidro. Eu estive envolvido nesse concerto, por intermédio da empresa, da Concerto, não é? Fomos nós que montámos os meios técnicos e tal, foi um espetáculo interessante, eu penso, mas aqui não foi foi um espetáculo em playback, foi um espetáculo de promoção, digamos assim, da Febre de Sábado de Manhã, não é? E aquilo foi feito no topo do estádio, de Alvalade, na parte do topo, na parte circular, e não foi uma coisa, para seja, eles tocaram só um tema ou dois, foi uma coisa, foi só um tema ou dois, aquilo havia uma quantidade, as bandas iam sendo apresentadas e passavam um tema ou dois. Como é que as bandas se sujeitavam nesses tempos a tocar em playback?
quando queriam, quer dizer, quando porventura iam à televisão ou mesmo nesse tipo de acontecimentos... Também não havia condições, nem havia grandes meios para a mudança de bandas tão específicas como um Stantra, não é? Quer dizer, nunca dava para montar o seu espetáculo. Hoje é muito mais fácil. Naquela altura não havia os meios suficientes, havia som, havia algum som, não eram grandes sistemas, mas eram os sistemas da época, não é? Provavelmente não tão bem organizados, também não havia assim tanto dinheiro, não é? Mas penso que era uma necessidade do programa, para poder ter alguma continuidade, ter algo. Mais tarde já se conseguiu começar a fazer alguns concertos com bandas, com mudanças muito rápidas, quase inexistentes. Não é? Lembro-me de mudanças que fizemos uma vez para um programa de fim de ano na Praça do Comércio, talvez o primeiro ou o segundo. Os Heróis do Mar. Não me lembro, isto foi em... É que eu lembro-me de um concerto. Cara, inclinado. Depois houve um segundo ano que ele ficou de frente. E ficou aí durante um ano ou dois. Depois houve um outro ano que foi já organizado pela RB, que ficou de canto, mas do lado oposto. E eu participei na maior parte desses concertos todos de fim de ano. Mas aí já os meios eram bastante mais evoluídos, não é? E com condições bastantes, e as festas do Avante e por aí fora. Não é? Eu lembro das festas do Avante que a gente mandava o Rubén de Carvalho, ou nomeadamente os responsáveis na altura, e mandavam vir sempre equipamentos de fora, mas eles tinham uma ideia de que era começar a fazer com empresas portuguesas. Não é? E ainda em Monsanto, quando se fez lá a festa, eles mudaram a posição do palco e nós alugámos, já com o equipamento de concerto, numa altura em que se juntou o equipamento de concerto, um equipamento que tinha vindo de Inglaterra, do Tab Martin, que tinha uma pequena empresa, mas que as coisas não tinham resultado, e ele já era nosso amigo, mais nomeadamente amigo do Carlos Gomes, e veio viver para Portugal e trouxe parte do equipamento com ele, que se juntou ao da concerto, e nessa altura começámos a fazer a iluminação do palco, que na altura a gente fazia o palco de Lisboa e fazia assim umas coisas. Nesse ano conseguimos fazer o palco grande, montámos já a nossa a iluminação, já era toda nossa, ainda não havia robótica, naquela altura era PARS e PARS 64, e mandámos vir um conjunto de caixas e amplificadores para reforçar o sistema. E penso que a partir daí o Rubén ficou sempre naquela de fazer com a empresa. Depois, quando houve uma altura em que eles tiveram que sair de Monsanto e foram para Loures, aí na altura eu tinha-me chateado com o Carlos Gomes, queria partir para outras situações e as coisas não estavam a correr muito bem entre nós os dois, um bocado de cansaço, provavelmente. E então eu resolvi sair da empresa. E não estava a trabalhar com ninguém em especial, tinha ido trabalhar, salvo erro, para uma discoteca que era a Voxmania, que mais tarde dá origem à Odisseia. Tive para ir trabalhar com o Cavaco Malagueira, andei uns meses com eles e depois, entretanto, acabaram por me convidar para eu ficar como diretor técnico da Voxmania. E, a uma dada altura, o Rubén de Carvalho chamou-me e para ter uma conversa comigo e disse-me assim: qual é a tua relação com o Carlos Gomes? A minha relação com o Carlos Gomes, profissionalmente, eu trabalho com toda a gente, quer dizer, em termos pessoais, está um bocado abalado, né? Estava um bocado chateado, umas coisas que não interessa aqui focar, cada um tem a sua razão e ninguém tem razão às vezes. Porque ele virou-se para mim e disse-me assim: porque o Mário Crisóstomo tem X caixas do modelo tal, o Concerto tem X caixas do modelo tal, o Pedro Castro tem X caixas do modelo tal, o Mário Crisóstomo que era a PAE, onde estavam as escadas, onde começaram as escadas, onde apareceram as escadas, a trabalhar com ele e tal. E havia uma outra empresa qualquer, não sei se era a Musisom, que tinha umas cópias de umas caixas, mas que eram idênticas, já não me lembro. E então juntou-se o equipamento todo dessas empresas e fez-se pela primeira vez com equipamento só português, ou seja, existente em Portugal,
das empresas portuguesas, com a junção de todo esse equipamento, fez-se a festa do Avante em Loures. O primeiro e o segundo ano em Loures. E a partir daí, mesmo quando foram... Os Dexys Midnight Runners, uma coisa assim. Isso, os Dexys Midnight Runners, o primeiro... Eles foram primeiro a Cascais, mas depois foram uma das festas do Avante. Foram a festa do Avante, mas ainda foi aqui em Monsanto, ainda com o palco na outra parte de cima, sim. Eu lembro que a Regi estava enterrada na terra, que era para não coisa o público, e então os técnicos deixando que tinha tipo um buraco, uma Regi baixinha, para o público ver por cima. Foi um grande concerto estes Dexys Midnight Runners, lembro perfeitamente. Para ver isso outra vez. Grande concerto esse. E a partir daí nunca mais o equipamento foi feito, nunca mais as festas do Avante foram feitas por uma empresa estrangeira. Quer dizer. E houve uma fase durante os anos 80, digamos, também importante, que foi aquela fase dos coliseus com a música brasileira. Sim, que eu estive envolvido com a Concerto. Aliás, foi aí que o equipamento da Concerto apareceu, exatamente para fazer face à necessidade que havia de haver um melhor equipamento. Foi aí que apareceu um melhor equipamento na Concerto para a altura, exatamente para fazer face a esses eventos que a empresa produzia, não é? E depois há um salto ainda maior, isso é quando eles criam uma outra empresa dentro da Concerto, que era a iMúsica, com o Zé Nuno, com o Carlos Gomes, e fazia parte do Ramon também, o Ramon Galarza, que fazia parte da sociedade da Concerto. E eu dessa parte não fazia parte, trabalhava. Mas aí, outras coisas. A Voxmania, quando apareceu, podia ter-se tornado uma alternativa ao Rock Rendezvous? Aliás, eu penso que era um bocado a ideia, mas o Rock Rendezvous apareceu primeiro. Não foi bem uma alternativa ao Rock Rendezvous. A Voxmania, quando apareceu, era uma alternativa era o Zona Mais, não, antes de ser mais Zona Mais, era o Loucuras. Foi um bocado como uma alternativa ao Loucuras. Mas o Loucuras tinha aparecido primeiro. E depois eu, quando fui convidado a colaborar, primeiro fui convidado, já não me lembro por quem, e depois a ficar como funcionário a colaborar, eu achei que ali havia possibilidades maiores, que era construir um palco, ter um ecrã de cinema elétrico, ter toda uma série de coisas, ter discoteca e fazer espetáculos ao vivo e estar equipado com equipamento para isso. E começou-se a fazer um investimento que foi o equipamento que, no fim e ao cabo, deu início à Odisseia. Foi o equipamento que veio, que sobrou depois do Voxmania, que não ficou danificado, algum ficou ligeiramente danificado, mas foi recuperado e foi com parte desse equipamento e outro que se comprou, não é? Que se deu início à empresa, não é? A Voxmania era uma sala que tendia a ser polivalente. Na altura havia poucos sítios onde fazer congressos e havia quase nenhumas salas que tivessem equipadas com equipamento. Hoje há muitas delas e há a Alfason e outras empresas por aí que fazem esses congressos, não é? Na altura, ter uma sala de congressos equipada com todos os meios não era muito comum. E então a nossa ideia era um bocado essa, ter uma sala polivalente, o que se distinguia um bocado de Loucuras na altura, e que poderia ser uma alternativa ao Rock Rendezvous. Tanto que se chegou a fazer uns concertos com umas bandas lá e essas coisas todas. GNR, essas coisas, chegou-se a fazer uma série de concertos e coisas de moda. Depois aquilo acabou por um azar. Uma das coisas, aquilo tinha um pub muito bonito, na altura muito agradável. E optámos por pôr música ao vivo todos os dias, portanto havia uns dias, nos fins de semana normalmente, e o princípio da semana era para o jazz, e depois tinha assim, exceto nos dias de discoteca. Nos dias de discoteca não havia bandas no bar, mas nos dias alternativos bandas no bar. Mas aquilo quando enchia, não se podia lá estar dentro, então havia necessidade de montar um ar-condicionado, e com essa montagem dos ar-condicionados, houve um tipo com um maçarico que pulou fogo àquilo tudo, pirou-se, foi buscar um balde de água ou lá que foi, passou por uma série de extintores, e acabou-se a Voxmania. Todo aquele projeto ardeu. Depois aquilo foi vendido a uma sala de cinemas e nasceu a ideia então de nascer essa nova empresa comigo, com o Zé Manuel Henriques, que ainda hoje tem um grupo de empresas excelente,
Não vejo há muito tempo, não sei o que é que ele faz agora. Tem a empresa que vende equipamentos, que é a Access Alarias, depois tem a Puro Áudio e a Blackout e a Rodies. Portanto, ele é sócio nessas empresas todas. Aliás, foi tudo gerado por ele e pelo Mário Ângelo e pelo Tom Monteiro e toda essa gente. Não é? Tom Monteiro, já sei, não sabia. Trabalhava contigo, Tom Monteiro. Trabalharam todos comigo. Aliás, o Zé Manuel começou comigo. E habituou-se a gostar disto, não é? Do espetáculo, um bocado viciante. Mas não lembro-me que foi durante anos o técnico de som do GNR, se calhar ainda é. Sim, não, já não é há muitos anos, já deixou de ser há muitos anos. Mas foi o GNR, começou por trabalhar ainda na Concerto, portanto, muito antes disso tudo, do Voxmania, disso tudo. Começou por trabalhar na Concerto e depois, como já tinha umas ligações com o GNR, acabou por trazer o GNR para trabalhar connosco e pronto, e até aí o GNR trabalhou sempre na altura com o Concerto, ele usava os meios do Concerto. E o Odisseia, como é que está hoje em dia? A Odisseia acabou, não é? Não sabia. A Odisseia acabou, a Odisseia fechou. Mas a minha cabeça ainda estava na Odisseia. Não, a Odisseia acabou. A Odisseia acabou, de certa forma, a Odisseia acabou em 98, fins de 98. Na altura do Popov fizemos lá uma reportagem onde, aliás, tu apareces. Temos lá imagens da Odisseia funcionar, só a desmontar as coisas, assim, lá, engraçado. A Odisseia acabou em 98 e eu que estava sozinho na altura, não sei, sim, e eu que estava mais ou menos sozinho, fiz uma proposta que era explorar o equipamento da Odisseia, o equipamento existente da Odisseia, criar uma equipe técnica, ter uma empresa de serviços que explorava o equipamento da Odisseia. A Odisseia, como tinha já algumas lacunas para a época, não tinha robôs modernos, os robôs eram um pouco antigos, já tinham sido comprados usados, tinham alguns problemas, então eu divergi daquilo que era o meu projeto, que era ter só uma empresa de serviços, ter técnicos, ter serviços e trabalhar com outros equipamentos, e comecei a comprar equipamento nas lacunas da empresa, que é uma empresa que eu fundei, que por ironia de vários nomes que demos, fiz uma sociedade com um diretor financeiro que entretanto tinha vindo para a Odisseia, e na aprovação da sociedade que quisemos fazer, pusemos uma mata de nomes, e o único nome que nos foi aprovado foi Ulisses. Mas foi mesmo ironia, pusemos, olha, agora vamos pôr o Odisseia, vamos pôr Ulisses. Não nos aprovaram nenhum dos que tínhamos posto, e aprovaram-nos Ulisses. E entretanto, eu durante 3 anos tive uma empresa que se chamava Ulisses, que acabei por fechar e partir para este novo projeto ligado ao Grupo Total Multimédia, que é o Ultralink, que é Link, que é o que eu estou ligado neste momento, não é? E que está ligado ao Grupo Total Multimédia, que engloba um conjunto de várias empresas conhecidas do mercado. A Alfason, a Tecnilaser, a Tecniaudio, uma empresa em Madrid que é a CRI, e depois tem mais umas empresazinhas que pertencem-se todas aos mesmos sócios da coisa, como a Prime Eventos, no Algarve, tem toda uma série de empresas, e uma escola de produção e criação e audiovisual, que é a Restart. Eu penso que passa por aí, quer dizer, porque não há promoção da nossa música. E digo-te que muitas bandas também são muito iguais a milhares de bandas que existem no exterior. Também não é fácil. E eu acho que a nossa música tem que ser algo muito, muito pessoal. E vês que os grupos que são diferentes conseguem alguma coisa. A Dulce Pontes conseguiu. Os Madre Deus conseguiram porque houve uma tentativa, houve um contacto, primeiro com casas culturais ligadas às universidades, houve todos aqueles tours, tiveram que investir neles próprios, vezes os The Gift, vão para os Estados Unidos, vão lá para os bares e não sei o quê, também tem que haver essa vontade, tem que haver esse esforço. Mas eu acho que também não há apoio nenhum por parte de quem devia. Eu acho que essas... às vezes tem acontecido alguns artistas acompanharem o Presidente da República numa deslocação, isto, aquilo ou outro, mas eu acho que a nível
do comércio internacional ou de negócios estrangeiros, digamos assim, devia haver uma preocupação também para tentar exportar alguma música nossa. Nomeadamente para as ex-colónias, para o Brasil. A gente importa tanta música do Brasil e exporta tão pouca para o Brasil. Eu penso que aqui há uma falta de não sei se haverá falta de vontade, provavelmente há falta de vontade provavelmente pelas organizações oficiais, não por falta dos músicos. Não sei se haverá por falta de algumas pessoas que estão perfeitamente acomodadas e deixam andar, não sei. Não estou muito por dentro desse, mas penso que falta aqui qualquer coisa desse género. E a música africana, achas que teve alguma influência cá depois do 25 de Abril? É óbvio que teve, eu acho que sim, e já antes, mas eu acho que pós 25 de Abril, os grupos de música africana, houve uma altura em que, aliás, em que os grupos de música africana até tiveram, não havia quase festa nenhuma, ou festival eco, digamos assim, não um grande festival, mas pequenos festivais, em que a música africana, na altura, em que a música africana não estivesse presente. Acho que neste momento desapareceu um bocado. Mas houve até muito uma altura de uma avalanche de festivais de música africana, não é? Eu cheguei a fazer alguns deles, uns encheram, outros ficaram-se, não tiveram muito êxito, também má promoção, os grupos não chamavam muito, mas penso que a música, e tu vês, né, as ligações do Rui Veloso com o Dani Silva e com todas essas coisas, claro, é óbvio que teve muita influência, ainda hoje penso que tem. Acho que vem enriquecer um bocado a nossa música, né? Alguns ritmos, assim como a música brasileira. Sim, também veio. E passámos a tarde com o Paulinho Vieira, Uhum. depois tocou com os Heróis do Mar no segundo disco de Variações. Exatamente. Eu lembro que eles ensaiaram esse disco de Variações, ensaiaram-no todo comigo, numa sala de ensaios que tínhamos feito a concerto na Cruz Quebrada, ao lado do antigo ISEF, né, que agora se chama Faculdade de Motricidade Humana, que é. E era numa ruazinha que era uma antiga armazém que pertencia a um grande amigo do Carlos Gomes, que foi meu amigo também, que já morreu, que tinha uma editora de fazer capas para discos e trabalhava muito com a Polygram e com a Philips e com as editoras, não é? Com o Valentino Carvalho. Ele trabalhava muito, era uma litografia, digamos assim. Então ele tinha mudado de instalações e tinha aquele espaço vazio e foi lá que fizemos o primeiro grande armazém da concerto, não é? Onde tínhamos construído um estúdio de propósito, foi eu que andei lá a cortar cortiça naquela sala e tudo, e dia e noite, para o Rui Veloso ensaiar, porque era o grande grupo da casa, era o Rui Veloso, na altura. Eu estive desde o início, desde o primeiro espetáculo do Rui Veloso, que foi feito numa discoteca ali perto de Algés, que era o Patópolis. Foi o primeiro espetáculo da apresentação do Rui Veloso aqui em Lisboa, penso eu. E foi aí, nesse estúdio, que os Heróis do Mar ensaiaram com o António Variações e com o Dani Silva para gravar esse álbum. Paulinho Vieira, sim. Paulinho Vieira. Exatamente. Aquela fase da Lena d'Água e do Salada de Frutas foi importante na música da época também? Eu acho que foi uma banda fabulosa. Foi pena durar tão pouco, mas era uma banda com músicos já tão independentes que era natural que a junção deles não durasse muito, porque eles tinham já projetos pessoais, todos eles muito, muito grandes, não é? Eu lembro-me mais do período da Lena d'Água sozinha, porque o Salada de Frutas foi uma passagem muito curta, foi relativamente curta, e depois aquela fase em que ela saiu e só se chamou Salada, já não tinha a fruta, não é? E então foi uma época interessante. O Salada foi uma grande banda, faziam músicas fabulosas ainda hoje e muito bem tocadas, eram todos muito grandes, muito bons músicos. Mas lembro também da Lena d'Água quando começou com os Beatniks, não é? Com os Beatniks. Havia um vocalista, que eu não me lembro o nome, o Tolial, que depois fez uma carreira a solo e andou a cantar umas músicas e desapareceu também. E ela fazia back vocals. E o Ramiro, que era o fundador da banda, digamos assim, o grande impulsionador do grupo, que já morreu também,
Lembro-me perfeitamente que fazíamos as primeiras partes do Tantra também, na altura, foi mais ou menos na altura, e eu colaborava. Foi aí que eu conheci o Vasco. O Vasquinho foi aí que eu conheci. E por acaso não estiveste ligado a uma peça de teatro musical no Ad Hoc que era chamada Terráquea? Não. Com o Ramiro? Não estive. Isso é pouca informação, porque isso é curioso, porque isso é tudo antes do Tantra, deve ser para em 75, no Ad Hoc, neste Ad Hoc, no Martim Muniz, era no Huracão. E aquilo foi uma peça vagamente de ficção científica com música tocada ao vivo. E a banda era o José Almeida, o Ramiro, não sei se o Manuel Cardoso e o Paulo Gonçalves, guitarrista dos Heróis. Não me lembro, quer dizer, lembro-me dessa junção deles e de falarem disso, mas eu nunca fui à peça nem nunca estive ligado a essa peça. Não encontramos imagens dessa, mas isso é curioso. Mas os Beatniks também vi, os Beatniks era uma banda aqui de Sintra, não era? Os Beatniks eram muito ligados a Sintra, mas quer dizer, o estúdio onde eles ensaiavam era na Reboleira. Era na Reboleira. Ali perto da clínica da Reboleira. Não sei como é que se chama aquela clínica ali. Sabia lá ir ter, ainda hoje lá ir ter. Era aí que eles ensaiavam. E depois o Ramiro mais tarde chegou a fazer daquilo um estúdio mesmo, para fazer gravações e maquetes e outras coisas assim. Né? Enfim. Mas foi tão... O que me leva no meio disto é que foi tudo tão rápido, tão ativo. Eu vivia numa vida muito ativa, hoje era aqui, amanhã era ali, que há muita coisa que se perdeu, incluindo na minha memória, não é? Sei que passei por coisas às vezes, isto, já nem me lembrava disto. E há muita coisa que não me lembro mesmo de quantas coisas foi feita. Não se deixou grandes rastros, quer dizer, não se deixou, na altura não se documentava muito este tipo de coisas. Não se documentava muito este tipo de coisas. A partir de uma dada altura, há uma pessoa que, em todos os espetáculos que estava, fotografava tudo, que é o João Escada. Ainda hoje acho que tem essa mania. Eu não sei, o João Escada já é bastante mais recente, mas pelo menos ele tinha esse cuidado em documentar tudo o que fazia, o que não fazia, menos fotografar tudo isso. Não sei se vocês já falaram alguma vez com ele sobre isso. Boa tarde. Não, mas o João é já fim dos anos 80. E o João é mais novo. O primeiro que eu conheci foi o Miguel. Pois. Não, o Miguel começou a trabalhar com o PAE, foi aí que eu comecei a conhecer o Miguel. Eu já não me lembro se já conhecia o Miguel antes, foi apresentado pelo Mário Crisóstomo. Um puto porreiro e tal, que é o Miguel e não sei o que mais. Na altura já sei que era outra empresa, não era a Munição, era o Pedro Castro. Sim, Pedro Castro. Que veio dos Petros Castro e depois criou uma empresa que era a Hipersom, onde eu trabalhei também, fundei essa empresa juntamente com o Pedro Castro. A Hipersom. E então era o equivalente a concerto da Hipersom, da PAE e quem mais? Era a Hipersom, era do Pedro Castro, era a concerto. Era uma série de empresas, juntámos aquilo tudo e fizemos ali uma sopa, mas funcionou. Funcionou e funcionou bem. Para a altura. Houve uma altura com 16 anos. Eu a primeira vez que vi os Rádio Macau e gostei muito foi no palco de Lisboa da Festa do Avante. Eles já existiam antes, mas para mim foi a grande estreia deles. Adorei. Lembro da cena, traziam umas calças às riscas, brancas e pretas. E era uma banda assim, foi assim, uma banda de quem gostou, principalmente pela voz dela. Não é? E os ambientes musicais eram giros, eram mais... Não tinham a energia dos Heróis do Mar, não tinham aquilo tudo, mas eram... E lembro de uma coisa que fiz política uma vez, não sei se foi no 1º de Maio, acho que foi no 1º de Maio, ali no Parque Eduardo VII, penso que foi para o Partido Socialista, onde foram tocar, foi a primeira vez que eu vi os Chutes e Pontapés. Uma cena que fiz, que o Mário Soares apareceu lá e tal, não lembro coisa, e tal, acho que foi no 1º de Maio. No Parque Eduardo VII, e foi com o equipamento do Pedro Castro. Na altura eu estava a trabalhar com o equipamento do Pedro Castro, da Hipersom. Estava a trabalhar com o Pedro. Foi Chutes e Pontapés e os UHF. Foi uma data de bandas que eram mais ou menos todas daquela altura, que nasceram mais ou menos todas naquela altura.
bandas novas, e que o Chutos distinguiu-se logo. Ainda com o vocalista, ou seja, Penso que ainda com o vocalista, era com o vocalista ainda. Foi mesmo no início, isto foi para aí que é. falámos com ele Ah, também. foi para aí há uns 25, 26 anos, talvez. E passa. Penso que é antes desta comemoração que eles fizeram dos 25 anos, não foi? Penso que foi antes disso. E há uma coisa que ainda não falámos, que é a ligação da política e da música depois durante os anos 80, com aqueles concertos todos pagos nas campanhas eleitorais e pelas câmaras, não é? Porque houve uma altura que as câmaras passaram a ter alguma importância na Não, as câmaras passaram a fazer as festas da cidade, não é? Muitas delas associadas com as festas dos santos populares ou com as festas de igreja, e passou a ser as festas da cidade, o que eu acho que é bom, não é? Mas, na minha opinião, eu não concordo muito com as câmaras despejarem dinheiro assim de borla em grandes concertos para o povo, porque isso levou a que muitos outros mercados da música e pessoas que toda a vida trabalharam e viviam de organizar concertos ficassem extremamente prejudicadas. Se bem que hoje eu acho que isso criou a onda dos festivais, mas isso é geral por toda a Europa, não é? Os concertos de uma banda praticamente acabaram, são de bandas com tipo os Rolling Stones, os U2, e que não fazem festivais, não é? Só fazem concertos próprios. A maior parte das outras bandas hoje só tocam em festivais, não é? Ou tocam em pequenas salas, porque os festivais, para um produtor, praticamente com o mesmo dinheiro de organizar um concerto num estádio, com um bocado mais, haviam 15 ou 16 bandas, não é? Ou 18 bandas, não é? Em 3 ou 4 dias, não é? Com a mesma produção, praticamente, com uma só produção, não é? Que isso é muito mais rentável, torna as coisas bastante mais rentáveis. Mas lembro-me que essa avalanche levou a que muitas outras coisas desaparecessem, em que os grupos ficassem à espera das câmaras para ganharem dinheiro e para as festas de verão e das cidades e isso tudo. Eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Acho que se exagerou e se continua a exagerar nos concertos oferecidos. Não é que não se ofereça música aos cidadãos e coisa, mas grandes concertos eu acho que deviam ser pagos. Nem que esse dinheiro que tivesse que reverter a favor de instituições carenciadas, não é? Mas que deviam ser pagos, de que as pessoas deviam se habituar a ir a ter que ir a um concerto e a pagar. Criar esse hábito. Porque todos nós, eu principalmente como técnico que fui, e os novos técnicos e todos os músicos vivem do lucro dos concertos, não é? Portanto, se os concertos não dão lucro, estão a tirar dinheiro dos nossos impostos. Eu acho que não é que não se cria animação nas ruas, mas grandes concertos eu acho que vão ser pagos. Porque gasta-se muito dinheiro e as pessoas habituam-se a ir ver esses concertos sem pagar. Lembro-me nos anos 80 íamos muitas vezes ver. Mas estavas a falar nas campanhas políticas. Fizemos, eu fiz uma campanha política, que era uma data de concertos. Eu fiz 3 campanhas políticas com meios técnicos, uma com meios técnicos mais ou menos, outra com muito bons meios técnicos, e uma última para o PSD, quando eles perderam para o PS, com muito bons meios técnicos. Corremos o país todo, muito bem organizada. Penso que na altura andavam 2 palcos, sempre a rodar, e a gente todos os dias montava num sítio. Foi muito bem feito, foi organizada pelo Vicente Carvalho e o Rui Simas na altura, que tinha aquela empresa que era a Ancor, mas muito bem organizado, foi muito bem organizado esse tour. Tivemos fiz um outro muitos anos antes, que era FRS, que era do PS, e Viva PS ao Vivo, coisa assim. Foi essa campanha, também foi muito boa, também foi bem organizada. Quem esteve na organização disso foi o Carlos Gomes. Aí a gente transportava tudo, montávamos palco, tinha tudo, tínhamos 2 equipas de trabalho, e também foi muito bem organizado. Mas aí não usávamos 2 palcos, era o mesmo palco. A gente desmontava o equipamento todo, depois carregavam, e vinha uma equipa que desmontava o palco, carregavam, e que tinha dormido, e seguia para o local seguinte e montava.
e descarregavam o nosso caminhão, onde quando chegava, tinha tudo marcado, só ligava o equipamento e fazias. O último espetáculo que fizemos foi em Setúbal, e lembro-me que ali, por ser o último, nós desmazelámos-nos, chegámos às 5 da tarde, às 7 da noite tínhamos tudo pronto. Tudo ensaiado e tudo. 2 horas ensaiámos e montámos o equipamento. Ligámos o equipamento, mas já estava tão mecanizado, era uma coisa impressionante. E não, quer dizer, era meio... penso que foi esse... E depois essa que fizemos, que acabou na Alameda, com muitos video walls e não sei quê e tal, não sei quê. E que o PSD foi quando o PSD perdeu as eleições para o Guterres. Essas equipas são os soldados do rock, no fundo, não é? Senão, Só. se não forem essas equipas, não há espetáculo. Pá, porque assim, esta coisa de trabalhar no rock, eu descobri há muitos anos que adotaram grandes moldes de trabalho e metodologia de trabalho que tem muito a ver com o que se usa na tropa, militares, nitidamente militares. As pessoas não se comportam como militares, não há obrigatoriedade de ninguém, mas há uma certa determinada metodologia que tem a ver exatamente com a forma como se funciona militarmente. Até pelas hierarquias do produtor, do promotor, do road manager, do stage manager, do técnico de som, da equipa de luz, todo aquele método, da forma como é organizada, todas as equipas que são os soldados de pessoal que é contratado para desmontar e montar rapidamente como auxiliar, carga e descarga, e depois cada um tem X pessoas que gere, e toda esta metodologia é um bocado assim, e aquilo funciona rapidamente, em várias horas monta-se e desmonta-se uma grande cidade de iluminação e de som, e com meios bastantes, não é? Autodisciplina, de certa forma, não é? Estás ali para fazer aquilo e tem alguém que te sabe gerir muito bem. E essa é a metodologia, é um bocado tirada da experiência militar de muita gente, não é? Aliás, eu tive a oportunidade com alguns amigos que tenho, nomeadamente ingleses, de falar sobre isto com eles, e eles diziam assim, onde eu mais aprendi foi quando eu fui militar, ou tive uma participação nessa coisa, e falei com outros militares sobre metodologia de organização deste tipo de coisas, não é? A tropa é conhecida por chegar a um sítio e de repente montar um acampamento e desmontá-lo, montar uma ponte para passar, montar e ter toda aquela metodologia. Sabe? É um bocado isto, é um bocado a mesma forma. Não é? Um bocado a mesma forma, esta metodologia de trabalho. Todo o terreno. Todo o terreno. É todo o terreno mesmo. E penso que esse é o que nos faz. Há toda aqui uma série. É uma das coisas que me fez também todo um certo determinado prazer que a gente tem em desenvolver este trabalho, foi o que me fez também nunca querer ir para um estúdio, porque esta diversidade do palco, monta o palco, a luz, a estrutura, o contacto com as pessoas, tudo isto que nunca me iria, tenho a certeza que nunca me iria sentir muito bem ali. Não é que não me enriquecesse, provavelmente fiz mal em não ter tido uma passagem, ter experimentado, provavelmente. Mas as poucas vezes que estive, sentia-me um bocado de que não era ali que eu queria estar. Enfim. Muito bem. E agora, senhor?